E aí, mobigrafista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta feita pelo Gabriel aqui nos comentários do vídeo passado, né? Falando sobre o Realme GT Neo 3, onde ele queria saber sobre como identificar se um smartphone da Realme ele é versão global ou se é versão regional, versão indiana, versão russa, versão filipina, versão brasileira e por aí vai. Então depois da vinheta você confere quais são os métodos que você pode usar para garantir que o seu smartphone é versão global. Então, vamos lá? E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Mobigrafando é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da mobigrafia, que é a fotografia com smartphones. E aqui no YouTube a gente fala sobre tecnologia, traz análise de produto, dicas de aplicativo e também reflexões sobre o mundo da fotografia. E no caso da compra, dos aparelhos do Realme, você tem diversas maneiras de adquirir esse aparelho. Você pode comprar ele diretamente importando via AliExpress ou via outra loja preferida que você encontre o produto. Você pode comprar ele localmente via Mercado Livre, pode comprar de alguém que já importou, pode comprar através dos canais oficiais aqui, da Realme Brasil. Então o que acontece? Quando você compra pelo canal oficial, o Realme Brasil, por exemplo, você obviamente está comprando um aparelho que foi lançado aqui e que por consequência ele traz toda a roupagem de versão BR, versão Brasil, porque ele foi adequado para o nosso mercado. Então você não tem nenhum risco a respeito de ele não ser compatível com o 4G, por exemplo, de ter alguma função que acabe fazendo falta para você. Óbvio, existem estratégias mercadológicas onde, por exemplo, no caso do Realme 8 Pro, se eu não me engano, a versão brasileira não vinha com NFC, Algumas versões regionalmente elas não vêm com alguma coisa, algum componente. Porém, não é algo que vai modificar tanto a experiência do produto, a não ser que realmente, nesse caso, você use NFC e precise. Mas, geralmente, as versões regionais elas costumam acompanhar as versões globais. O que vai mudar realmente é um ou outro componente interno, como por exemplo a antena para a banda de 4G, para certas bandas, ou então a presença ou não do NFC, e também o calendário de atualizações, porque cada região tem o seu calendário de atualizações, ou seja, a versão global atualiza numa certa época, a versão filipina atualiza numa certa época, a chinesa numa época, a russa em outra, a brasileira em outra e por aí vai, Os lotes de atualizações eles são distribuídos de maneiras distintas. E falando da maneira como você pode identificar o seu aparelho, principalmente no caso de comprar importado, a primeira coisa a se olhar é a descrição do vendedor, Uma loja séria, ela vai te informar a procedência do produto. No caso, como você está vendo aí na tela, na AliExpress Official Store, lá no AliExpress, que é onde geralmente eu indico aqui no canal e onde eu compro os meus produtos, onde, por exemplo, eu adquiri o Realme 9 Pro Plus, ele diz lá na descrição qual aparelho é. Então, por exemplo, no caso do 9 Pro Plus, ele diz lá que é a versão russa com o carregador no padrão europeu, que é justamente esse carregador com os dois pinos tradicionais que a gente usa nas tomadas aqui do Brasil, Em outros aparelhos, como por exemplo o Realme 9i, ele mostra lá que é a versão global, certo? Então você tem essa primeira dica aí, olhar na descrição do vendedor. Ah, James, mas eu tô procurando um aparelho, por exemplo, que ele só foi lançado na China ou em mercados limitados, como o Realme Q3S, que é um aparelho que tem o Snapdragon 778, tem ali um custo-benefício bacana. Eu queria importar para cá e o vendedor coloca lá que ele bota a ROM global. Nesse caso, eu não sei a procedência, eu não tenho informações de como é esse procedimento, de como é que se coloca uma ROM global num aparelho que ainda não foi lançado globalmente, certo? Se eles adaptam a ROM de outro aparelho, se for o caso, pode causar alguma incompatibilidade, porque são aparelhos diferentes, com ROMs diferentes. Então é só pensar, por exemplo, no caso do ROG Phone 5 Tencent Edition, que é um aparelho que foi lançado lá na China. O pessoal acaba importando no AliExpress porque ele é vendido mais barato e o cara coloca lá, a versão Tencent, mas eu boto a versão global por cima. Só que aí no caso, esse aparelho ele não atualiza via OTA, porque o sistema ele não consegue identificar aquele aparelho como um aparelho que está ali no banco de dados para receber atualização. Então você periga, por exemplo, corre o risco de não conseguir atualizar seu aparelho. Você vai economizar aí na compra, mas vai ficar com o aparelho defasado por conta dessa gambiarra que foi feita. Então, a primeira dica, olha na descrição do vendedor, se o aparelho ele for vendido globalmente. Se for um aparelho que é local e que o vendedor está dizendo que coloca ROM global,
Eu particularmente desconfio, né? Tem gente aí que compra e que não teve nenhum problema, mas eu particularmente desconfio. Eu prefiro comprar uma versão russa, como aconteceu aqui, já que a versão russa tem compatibilidade com a banda, né? De 4G do Brasil e tudo mais, do que comprar uma versão chinesa, um aparelho chinês que foi aplicado a ROM global por cima, né? Aí já é uma coisa que eu particularmente não confio muito. A segunda dica para você identificar o seu aparelho, né, é você olhar a caixa dele, né? Eu tô aqui com a caixa do Realme 9 Pro Plus e como você tá vendo aí na tela, né, tá aparecendo a foto, nesse caso aqui eu já sabia obviamente do vendedor, né, que é a versão russa, mas a caixa também vem escrito em russo, certo? Então a caixa vem escrito em russo. Aqui, por exemplo, ó, você pega, aqui ele vem em inglês, certo? Aqui, ó, Welcome to Realme Family, como vocês viram no unboxing. Mas o adesivo do celular, aquele que vem grudado na tela, olha só, tá escrito todo em russo, né? Olha lá, os caracteres aqui falando da taxa de atualização da tela, do carregador ali, ó. Então, isso também já é uma dica, que as informações do celular, né, vão vir escritas na língua, em teoria, do mercado a qual ele foi destinado. Então aqui, nesse caso, o aparelho russo, os escritos da caixa, né, manuais e tudo mais, vai vir prioritariamente em russo. Se for filipino, vai vir em filipino. Se for em chinês, vai vir em chinês. Então já é essa dica também, você olhar a caixa do aparelho. Isso se você já comprou, né? Porque dificilmente o vendedor vai colocar ali, ele pode usar uma foto genérica e o aparelho ser versão local. Então se você comprou, vai olhar o aparelho em mãos, numa loja e tal, observa na caixa, né, que ele diz lá a versão. Então nesse caso aqui ele vem escrito em russo, então a gente já sabe que esse aparelho aqui está na versão russa. E a outra dica, que é uma dica muito interessante, é você usar, se você já está com o celular em mãos, ainda está com dúvida, é você usar o código asterisco jogo da velha, tá aparecendo aqui na tela, asterisco jogo da velha 6776 jogo da velha no discador, e apertar para ligar. Fazendo isso, ele vai habilitar um prompt de comando que vai mostrar todo o status do aparelho. Ele vai mostrar o nome do modelo, a versão do kernel, o número do Android e tudo mais. E aí vai ter lá um campo, né, nesse espaço, né, que abriu, que mostra lá a região do aparelho. Você está vendo aqui na tela, ó, tá aqui aparecendo. E aí ele vai mostrar, nesse caso você está vendo aí que ele mostra que o aparelho é russo, certo? Então essa é uma maneira também de você entender qual é a localidade, né, qual é a versão do seu aparelho, se é um aparelho global ou se ele é um aparelho regional. Então, mobigrafista, basicamente é isso, são essas as três maneiras que você pode usar para identificar, né, se o seu aparelho ele é global ou regional. Então, recapitulando, primeira maneira, olhar lá na descrição do vendedor, certo? Se ele informa corretamente qual é a versão que está sendo vendida do aparelho. Segundo, olhar na caixa, certo? Porque a caixa traz essa informação. E terceiro, usar o código, né, no discador do seu aparelho, isso já com o aparelho em mãos, para poder determinar qual é a função, qual é a versão que você recebeu. E se tiver mais alguma dúvida a respeito aí dos aparelhos da Realme, deixa aqui nos comentários, que sendo uma dúvida que seja de interesse geral, eu faço um vídeo e explico aqui pra você, beleza? Então, Gabriel, valeu mais uma vez pelo comentário, valeu pela sugestão também de vídeo, e é isso. Um grande abraço e até o próximo conteúdo aqui no Mobigrafando.